Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez aí nós estamos com a nossa disciplina de hipersensibilidade do tipo 2, tendo em vista que nós já falamos, né, sobre a hipersensibilidade do tipo 1. Mais uma vez peço desculpas a vocês por conta dos ruídos e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Nós vimos da hipersensibilidade do tipo 1, primeiro, né, pra gente aqui anexar essas ideias, que a mesma, ela vai ser aí de processos anafiláticos, né? E vai ter aquela hipersensibilidade imediata, né, pessoal? Então, assim, ou seja, é tipo assim, você entrou em contato com um antígeno, né, com aquele agente agressor, principalmente, ele vai já refletir numa resposta imunológica, o seu sistema. Ele vai já começar exatamente a dar sinais que aquilo fez mal ao seu organismo, está acontecendo algum processo ali e está acontecendo essa batalha, tá? Então a gente sabe que os anticorpos vai ser da classe GE, perdão. O antígeno, né, a característica vai ser exógeno, ou seja, é aquilo que vem de fora para dentro, né? Vem do meio extra para o meio intra, né? Que vai exatamente contaminar o organismo vivo, tá? Ô, professor, e o tempo de resposta? Quantos minutos eu vou ter exatamente quando aquele antígeno entra em contato com o meu organismo? Então, a resposta vai ser entre 15 a 30 minutos, ou seja, a pessoa é contaminada pelo aquele agente agressor e o que é que vai ocasionar? Vai ocasionar exatamente essa resposta, que vai ter esse parâmetro de minutos, entre 15 a 30 minutos. Então, basicamente é o seguinte, pessoal. Digamos que aquela pessoa, ela venha exatamente tomar alguma medicação, certo? Que não faz bem para o organismo dela, ou ela comeu algum agente que ela já tem algum processo de intolerância. É um caso bem típico, né? São os mariscos dos mares, né? O famoso camarão, onde as pessoas exatamente comem, né? Mesmo assim, eu tenho essa alergia. Então, o meu sistema imunológico, ele já vai reagir contra esse agente. Ele veio do meio externo para o meio interno, né? Então, vai ocasionar uma resposta. E qual seria essa resposta? Primeiro, a pessoa começa exatamente com um plúrido, né? Uma coceira na pele, aquele vermelhidão, né? Então, a gente vai ter exatamente aquela eczema, né? Já vai ficar todo vermelho, a pessoa vai começar a ficar com um pouco de dificuldade de respirar em casos mais graves, pessoal, certo? Então, a gente tem aquele tempo entre 15 a 30 minutos até a resposta. E é também o tempo que você tem de socorro, né, gente? A gente sabe que também não pode se estender esse tempo demais, porque as vias aéreas são prejudicadas, né? A gente vai ter aí também esses processos respiratórios envolvidos aí, essa vasoconstrição, principalmente das passagens, das trocas gasosas, e pode ocasionar exatamente o famoso choque anafilático, né? Ou anafilaxia, tá bom? Então, a gente viu aí que tipo 1, né, eu vou ter entre 15 a 30 minutos, certo? Eu vou ter também, nas características, né, histológicas, o acúmulo de quê? De neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então, aquela reação que a gente visivelmente, macroscopicamente verifica na pele, exatamente são as células de defesa, pessoal, que elas saem ali pelo processo, né, de quimiotaxia, são recrutadoras e elas vão estar ali localizadas na nossa pele. Então, aquele vermelhidão que a gente está vendo, exatamente é a presença dos neutrófilos, eosinófilos principalmente, porque eles estão referentes aí a processos de alergias, tá bom? E os basófilos, que geralmente nós verificamos que os basófilos estão em quantidades bem pequenas no organismo, entre 0 a 1%, e às vezes a gente nem acha na lâmina, tá? Mas o que é que acontece? Quando tem algum processo de alergia, essas células são ativadas. No transporte de anticorpo, né, a gente vai ver exatamente que vai ter anticorpo ingerido aí nessa reação, que é o anticorpo da classe GE. E os exemplos bem clássicos que a gente já viu, né, são as asmas, as alergias, que vai sofrer um choque anafilático, eu vou ter urticária, né, e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse foi o processo da hipersensibilidade do tipo 1, já pra gente fechar, tipo 1. E agora a gente vai entrar aí no tipo 2, pessoal, tá bom? Peço mais uma vez desculpas a vocês pelos ruídos, tá? Pela minha voz ofegante, e a gente também teve aí no processo, infelizmente, de contaminação com vírus, né?
Mas, vamos lá, tá? Então, nós estamos na hipersensibilidade do tipo 2. A gente vê aí que são envolvidos aí fatores citotóxicos, anticorpo dependente, anticorpo forte. Os anticorpos envolvidos são da classe IgM, IgG, tá bom? A gente viu lá na imunologia 1 que o anticorpo IgM ele vai aparecer aonde? Na fase da doença. E o anticorpo IgG vai aparecer aonde? Na fase tardia, onde diz aí que você já teve contato com aquele agente agressor do teu sistema e o teu sistema já possui o quê? Células de memória, células equivalentes ali para combater qualquer agente que venha novamente ser introduzido, né, no sistema, tá bom? Vamos lá. Tem aí o suplemento celular, né? Vou ter também, pessoal, uma grande variedade aí de minutos ou horas, né? Eu vou ter esse tempo mais estendido, tá? Em minutos ou horas. Eu vou ter o quê? Posso ter uma lise ou uma necrose, né? Na expressão, né? Eu posso ter uma lise celular, eu posso ter uma falta de oxigenação no tecido, né? Que a gente vai ver que isso é uma necrose, tá? Na histologia, né? Eu vou ter exatamente processos de fagocitose, né, do sistema complemento. A gente viu quem são os fagócitos, né? São os macrófagos, os neutrófilos e assim sucessivamente. Vou ter sim resposta de anticorpos, né? E meus exemplos são o que, professora? Eritroblastose fetal, síndrome de Gopper, e miastenia graves, né? Então, quando fala aí, pessoal, sobre eritroblastose fetal, eu falei lá em lise, em necrose, eu posso analisar o seguinte: uma mãe que seja soro negativo, certo? Quando vai ter ali seu bebezinho, o bebê exatamente soro negativo, não, perdão, pessoal. Quando a mãe ali é RH, né, negativo, certo? E o bebê é RH positivo, tá? Quando ela vai dar luz, ou no processo ali de gestação, é verificado exatamente esse tipo sanguíneo, pessoal. Por quê, professora? Porque a gente sabe que a mãe que é RH negativo, ela vai ter exatamente anticorpos, pessoal, que podem sim, certo? Invadir ou ultrapassar a barreira placentária e destruir as células do bebê, certo? Então, o que é que acontece? A gente sabe que lá no pré-natal, né, que é muito importante todas as mulheres passar pelo pré-natal, é feita aquela triagem, né? É feito vários e vários tipos de exames para detecções, né? E assim sucessivamente. Então, a mãe exatamente, ela é RH negativo, o bebê é RH positivo. E quando os anticorpos passam através da barreira placentária, eles vão chegar até as células do bebê, tá? E vão exatamente ocasionar o que? Lise, principalmente nas hemácias. E quando fala isso, pessoal, vou poder ocasionar aí uma reação como eritroblastose fetal, que a gente chama aí a doença do recém-nascido. Onde, em alguns casos, o bebê, infelizmente, ele não chega a resistir, certo? No caso, eritroblastose fetal, o bebê não chega a resistir. A gente, quando faz esse processo, né, lá no laboratório, ou seja, na maternidade, onde tem exatamente esse nascimento dos recém-nascidos, a gente também faz um cumbis, né? A gente faz o cumbis direto, certo? E o cumbis indireto. Professora, a gente tem aí exatamente essa definição ou separação desses dois tipos de procedimento? Tem sim. O cumbis direto exatamente vai avaliar se os anticorpos da mãe passaram através da barreira placentária para alisar as células do bebê, tá? Já o cumbis, né, indireto, a gente vai fazer com o soro da mãe para saber se o soro da mãe está sensibilizado, né? Se ela teve contato, tá bom? Então, funciona basicamente assim na hipersensibilidade do tipo 2, citotóxica, tá? Então, pessoal, vamos aí passar os slides. Hipersensibilidade do tipo 2, as reações deste tipo são mediadas pela interação de antígenos presentes nas superfícies de diferentes células com anticorpos do tipo IgG, né? Então, exatamente, vai ter na membrana celular esses anticorpos, né? Então, vai ser assim, as reações desse tipo são medidas pela interação de antígenos presentes na superfície. Vocês podem ver aqui do lado, tá?
a gente tem exatamente uma reação, tá bom? Então, o antígeno exatamente vai estar aí azulzinho, né? O macrófago, né? Está fagocitando ele. Eu tenho uns receptores aqui, ó, vocês podem observar, na membrana celular, tá bom? Então, vai ter essa interação. Ele vai exatamente o quê? Reconhecer, né? Ele vai reconhecer exatamente aquele antígeno que a gente chama aí de células de memória ou especificidade, tá bom? Então, vai ser essa interação. Ela vai dizer assim, poxa, você não faz parte aqui do organismo. Ou você já teve aqui nesse organismo e eu tenho exatamente células suficientes para lhe expulsar desse ambiente. Então, eles vão fazer essa interação, tá bom? Então, uma vez produzidas, a união do anticorpo circulante ao antígeno expressa nos tecidos, o dano tecidular é causado pela subjacente ativação do sistema de complemento, ou células que possuem receptores FC. Quais são essas células? Monócitos, granulócitos, libertam produtos tóxicos ou células NK, que são células naturais killers, né? São células exatamente destruidoras, certo? Então, vamos lá. Então, essas células naturais killers, né, ou NK, que quando ativaram-se, né, iniciam um processo como o de ADCC. Assim como a reação de hipersensibilidade tipo 3, então a gente está fazendo o que? Um comparativo, né? Está também, é causada por IgM, IgM e IgG, mas nesse caso os danos não localizados num determinado tecido ou tecido celular. Enquanto que nas reações do tipo 3 são afetados os órgãos, onde os imunocomplexos se depositam. Então, a gente viu aí que tem uma diferenciação, né? Na hipersensibilidade do tipo 1, o que vai ser atingido vai ser as células, 2 vai ser as células, né? E já no tipo 3, né, vai ser exatamente os órgãos, tá bom, pessoal? Ainda sobre a mesma, nesse tipo de reação, anticorpos dirigidos contra a superfície celular ou tecidular interagem com as moléculas do sistema de complemento. E uma variedade de células efetoras. Anticorpos ativam os complementos pela via clássica, alternativa, podendo ligar-se às células efetoras via os receptores FC. O sistema de complemento pode agir de duas formas. Primeira forma dela, células sensitizadas com anticorpos podem ser lisadas pelas ações de depósito C5 e C9 do complemento e formação do MAC. Já C3, né, podem ser depositadas em tecidos tangente pela ativação da via clássicas e mediadas às interações com células efetoras. Ou seja, pessoal, sintetizando aqui, vai haver exatamente, pessoal, essa interação, né, com respostas imediatas, né, praticamente aí na hipersensibilidade do tipo 2, eu posso ter aí minutos ou horas, e isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente fala aí de minutos ou horas, a gente tá falando exatamente de tempo que tu tem para poder exatamente prestar um socorro àquela pessoa que tá com algum problema, tá? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção de o que nós podemos fazer exatamente por uma pessoa que está passando por esse problema exatamente de interação antígeno e anticorpo, né? E a gente fica naquela situação que a gente tem que exatamente tomar uma providência, né? Então, a gente vai ter esses procedimentos aí. Professora, em relação às crianças, os bebezinhos, como é que a gente vai fazer? Então, pessoal, certo que a gente faz antes de tudo, né? A gente faz aí quando a mulher vai ter o bebê, né? Eu tô falando aí bem voltada aí para vocês em termos disso, porque se vocês forem estagiar a nível de maternidade, a gente vê muito, é um dos procedimentos que a gente mais vê, tá? É o cumbis, porque tem muita mulher, né, que tá tendo bebê ali, então a gente vai fazer muitos desses procedimentos, tá bom? Eu acredito aí que seja uma experiência muito boa, porque tu aprende bastante como tu fazer, e é procedimentos assim que são passos, né, passos a passos, e a gente exatamente tem que ter atenção, tá bom? Então, a gente exatamente vai verificar se a mulher, primeiro a gente faz a coleta de sangue, né?
A gente vai fazer a coleta de sangue dela, da pessoa. Algumas mulheres, elas já levam, né, o seu exame pré-natal, o exame de sangue, aí sucessivamente. Então, a gente exatamente vai perguntar o seguinte, pergunta exatamente se a mesma já teve outra gravidez, ou até mesmo já é feito na triagem, né? E quando a gente analisa isso, a gente vai ver exatamente o tipo de sangue dela, né? Quando a gente também pode, assim que o bebê nascer, a gente coleta também o sangue do bebê, né? Através da onde, professora? Geralmente vem do cordão umbilical, certo? O médico, quando tá fazendo ali o parto, ele exatamente faz essa coleta pra gente do cordão e a gente vai avaliar, certo? E então, isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque o sangue do bebê, ele é bem mais viscoso, né? E geralmente a gente tem que fazer uma lavagem, né? Uma lavagem das hemácias, que a gente faz aí com soro fisiológico, que nas aulas práticas que a gente vai ter, eu vou aí passar para vocês como é que a gente faz esse procedimento, tá? Professor, isso é muito importante? Gente, isso é indispensável, porque isso vocês vão fazer sem sombra de dúvida na prática, tá? Então, isso é muito bacana a gente pegar isso aí, principalmente lavar as hemácias. Fazendo esse procedimento, pessoal, a gente exatamente vai usar o que? O soro, o sangue do bebê, identificando primeiro que a mãe é RH negativo, tá? E o bebê é RH positivo. Bom, então a gente vai, principalmente se for aí a segunda gestação, isso é muito importante, tá? Porque a gente tem que saber, gente, se a mãe, toda vez que a mãe vai ter o bebezinho, ela recebe exatamente uma injeção, né? Que a gente exatamente aplica, não a gente, né? Mas o médico, aí a equipe, né? Toda, que faz parte dessa interação cirúrgica. Então, o médico faz esse. É como se fosse uma profilaxia, né? Na verdade, é uma profilaxia, para que exatamente não venha ter essa interação antígeno com anticorpo. Porque a mãe entende, pessoal, que o bebê, né? As células do bebê, o sistema, na verdade, dela entende que é algo ruim, que é um antígeno. Então, como o sistema imune vai começar a produzir anticorpo para destruir aquele objeto, né? Aquele antígeno que está dentro do organismo, tá? E fazendo dessa forma, vai acontecer o quê? Uma resposta. E como é um ser vivo, né? Então vai ter dano, né? Então, dano celular. Então, quando a gente identifica isso, que a mãe é RH negativo, certo? E o bebê é RH positivo, a gente exatamente coleta o sangue do bebê, né? Pelo cordão umbilical. Faz aí exatamente lá as hemácias do bebê, certo, pessoal? Com soro fisiológico. A gente faz aí 3 processos, tá? E a gente exatamente, depois de todo esse processo, a gente adiciona, né, um anticorpo sintético, que é um anticorpo da classe IgG, onde vai simular um anticorpo da mãe. E se de fato aglutinar, né, formar um halo, é porque, infelizmente, as hemácias do bebê foram lisadas. Nesses casos, tem algumas crianças, né, que ficam internadas por alguns dias mesmo nascendo, para que, principalmente se a bilirrubina estiver alta, né, o valor de bilirrubina estiver alto. Porque a bilirrubina, ela identifica que as hemácias foram lisadas, né, morreram antes do tempo, e aconteceu ali algum dano na célula. Então, o que é que tem que acontecer? Exatamente, aquele bebê tem que ficar internado, recebendo ali um processo, né, de fototerapia, né, que geralmente faz com uma luz, né, da coloração UV, né, assim, azul, né, para que aquele bebê ele possa melhorar, ter uma boa evolução. Então, funciona dessa maneira, basicamente, tá bom? Então, isso daí é o que acontece nas reações do tipo 2 em relação à mãe e o bebê, tá? Para que o bebê não sofra exatamente com morte celular antes do tempo e assim sucessivamente, tá? Hipersensibilidade do tipo 2, né? Eu vou ter a continuação. Fragmentos de complemento de IgEs, né? Presentes como opsocianinas, né? Nos tecidos e micro-organismos. Também vão ativar os fagócitos, né? Que são exatamente as células, né? Macrófagos, né? E neutrófilos. Fatores determinantes dessa reação. Os neutrófilos aderem, né? Vão aderir, né? Ou aderência ao metabolismo do oxigênio, libertação de enzimas lisossomais, quimiotaxia e fagocitose. Então, é isso que os neutrófilos vão fazer, né? Eles vão chamar as outras células por quimiotaxia, né? Vai fagocitar e os lisossomos vão lisar, né?
através desse processo. Fatores quimiotáticos. Mastócitos ativam e liberam fatores quimiotáticos de eosinófilos e leucotrienos, né, ou as interleucinas, né? Interleucinas, também produzidos por macrófagos. Atua no endotélio, né, ou seja, na pele, de maneira a aumentar essa aderência dos neutrófilos e monócitos. Então,